A presidente Dilma Rousseff anunciou na última quinta-feira, Dia Internacional da Mulher, uma mudança nas regras de propriedade do programa Minha Casa Minha Vida. A partir de agora, em casos de divórcio, o imóvel ficará no nome da mulher. A única exceção será quando o pai tiver a guarda exclusiva dos filhos. Bom, essa foi um anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff semana passada e hoje nós convidamos o advogado Dinarte Freire para falar sobre essa e outras questões. Bom dia, doutor Dinarte, seja bem-vindo ao programa Opinião. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, senhores telespectadores. Essa decisão, aliás, esse anúncio feito pela presidente a semana passada vem dando o que falar. Existe contestação nesse caso, doutor Dinarte? Olha, a medida provisória é um ato unilateral da Presidência da República em caso de relevância ou extrema necessidade. A medida provisória ela tem a validade de 120 dias. Se não sancionada pelo Congresso Nacional, ela perde sua eficácia desde a edição. Então, a medida provisória ela contraria o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade. Por sua vez, também contraria o Código Civil brasileiro. O Código Civil prevê que, o artigo 1575, que a separação judicial implica na separação do casal e partilha de bens. Então, veja bem, se o imóvel Minha Casa Minha Vida, ele é adquirido pelo casal a título oneroso. Significa dizer que há a participação do casal na aquisição daquele bem. Então, todo bem adquirido a título oneroso na constância da convivência ou na constância de um casamento, ele é partilhado meio a meio do casal, com exceção aos bens aquestos. E o que seria bens aquestos? Os bens aquestos são os bens havidos após a celebração do casamento ou a formalização da união conjugal sem título oneroso. Por exemplo, a doação, os bens havidos de herança, esses não se comunicam. Bom, a gente percebe que é um assunto que ainda vai dar muito o que falar, não é, doutor Dinarte? Vai ser Muito polêmico. Sim. Se bem que a função social dessa medida provisória ela é muito benéfica, porque o objetivo maior é a proteção da família. Tanto é que ela prevê que, em caso de separação, o cônjuge varão ficando com a guarda dos filhos, o imóvel a ele ficará pertencendo. Então, o objetivo maior dessa medida provisória é a proteção da família como um todo. Eu acredito que o Congresso Nacional vai estudar modificações no Código Civil, por sua vez também vai sofrer alteração à Constituição Federal, e eu acho muito benéfica e bem-vinda essa medida provisória. Sou a favor que ela se transforme em lei. E é importante a gente ficar acompanhando, claro, porque é interesse de todos os brasileiros. Exatamente. Doutor Dinarte, o senhor veio, lógico, falar sobre o direito da família, né? A gente já entra com essa questão, é claro. O direito da família, ele está dividido entre quatro grandes grupos, que seriam o direito parental, matrimonial, o direito extramatrimonial, e assistencial. Quer dizer, hoje é uma divisão que vem sendo levada em consideração e arrisca sobre todos os aspectos? O direito da família, pela abrangência que tem, como anteriormente falei, objetiva tão somente resguardar a família como um todo, moralmente, economicamente, socialmente, fisicamente, sob todos os aspectos. E quais as principais conquistas que a gente pode frisar da família a partir das mudanças que foram feitas na Constituição Federal? As conquistas da mulher, apesar de serem, eu considero ainda pequenas, elas merecem um espaço bem maior, mas tem sido de uma relevância muito importante. A mulher hoje ela tem um amparo tanto constitucional como do Código Civil, integral sobre sua guarda patrimonial, sobre sua guarda física,
sobre a família como um todo. Nós temos, inclusive, alguns tópicos que nós vamos citar, inclusive pessoas que estão passando por essa situação e às vezes não sabem bem os trâmites, a quem procurar. Por exemplo, o casal que está com problema de discussões, de brigas, e vem aquela questão do abandono de lar. Ambas as partes precisam de autorização judicial para não ficar caracterizado abandono de lar. Isso vale, inclusive, não só para pessoas casadas ou pessoas que vivem juntas também? Olha, a mulher muitas vezes sai de casa com medo, objetivando resguardar a sua integridade física. Então, não caracteriza abandono de lar a mulher que deixa a casa para não sofrer uma agressão. Para isso, nós temos mecanismos através da Lei Maria da Penha, que dá integral proteção. Se bem que nós temos visto casos aí que, pela morosidade de alguns delegados e da própria Justiça, algumas mulheres têm chegado a óbito por falta de celeridade em determinados casos. Mas qual a orientação que o senhor pode passar, então, para o casal? Casais que estão enfrentando essa situação, se ele sai de casa, a quem ele deve recorrer primeiramente? A mulher, primeiramente, é a delegacia da mulher. Qualquer violência doméstica, ela deve procurar a delegacia da mulher, formalizar uma queixa e procurar, então, um advogado para tomar as medidas cabíveis, para resguardar sua integridade física, moral e patrimonial. E no caso do homem? No caso do homem, procura um advogado, entra com ação de separação, com ação de divórcio, né? Ele já pode propor diretamente o divórcio. E isso, lógico, se tiver realmente uma decisão certa nesse sentido? Obviamente vai ter, porque ninguém é obrigado a conviver com ninguém. A partir do momento que há uma ruptura do relacionamento, que o casal não mais tem condições de se afinar, não resta outro caminho, não ser a separação. Ok, doutor Inácio, daqui a pouquinho a gente continua com a nossa entrevista, porque a gente faz um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais opinião. Até já.